É muito importante a nossa fé. A gente sabe, está na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê o pastor aqui animado, motivado, inspirado, isso é verdade. Porém, o que me ajuda a ser assim é a minha fé que eu tenho em Jesus. Eu vinha para cá, para a rádio, e eu vinha falando com ele, batendo um papo. E ele falou comigo. Então, ele fala. Então, quando você ora, quando você fala com Deus, ele fala com você. Ele fala quando você lê as Escrituras, mas ele fala na oração também. Entendeu? Então isso se chama intimidade. Isso você desenvolve a cada dia. A intimidade com Deus, ela cresce conforme você vai se relacionando com Deus. É mais ou menos quando você conhece alguém e essa amizade vai ficando mais íntima no sentido assim de amizade, né, de cortesia, fica amigo de verdade. Então, relacionamento é isso, né? Entendeu? Com Deus não é diferente. Lembrando que Deus, ele é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando você se entrega totalmente a Jesus, você vai ter essa alegria que eu tenho. Você está entendendo? E essa alegria você não compra com dinheiro, essa alegria você não compra fazendo boas obras, é uma alegria espiritual, é uma alegria de Deus. Às vezes a chapa está esquentando para o nosso lado, mas a gente está alegre. Chapa no sentido assim, problemas, lutas, batalhas, mas a nossa alegria está no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. E falamos muito sobre isso, mas hoje a receita é o seguinte. Se você quer ser abençoado e deseja ter uma vida plena de alegria, olha o que diz Provérbios 13, verso 20. Anda com os sábios e serás sábio. Então você precisa também buscar pessoas de qualidade para a sua vida. Tem gente que diz assim, mas Deus, Jesus, não faz acepção de pessoas. É verdade, só que ele está se referindo isso aí à salvação. Deus quer salvar todo mundo, por isso que o evangelho está sendo pregado. Agora, Salomão, no livro de Provérbios, está dizendo o seguinte, ande com sábios, e você será sábio. Entendeu? Então, passe mais tempo com pessoas sábias, pessoas vencedoras, e seja um aprendiz. O que é ser um discípulo? Um discípulo é ser um aprendiz. A gente vive aprendendo, só que a gente aprende, nós temos que crescer, desenvolver. Você não pode aprender uma coisa e ficar só naquilo. Tem que ter crescimento. Entendeu? Então, ore e espere Deus enviar pessoas incomuns durante sua caminhada. Eu tenho dito, Senhor, que eu possa me conectar com as pessoas certas, para que eu seja abençoado e que essas pessoas também sejam abençoadas. É bênção que vai e bênção que vem. Você está entendendo? Então é assim. Então busque pessoas de qualidade para a sua vida. Se você anda com pessoa que só fala negativamente, se você anda e fica dando ouvidos aos pessimistas, em todo lugar vai ter pessimista, então você tem que se cuidar para não ser contaminado. Isso não é fazer acepção de pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Nada a ver. Então, cuide melhor dos seus relacionamentos. Quantas pessoas estavam indo bem na caminhada da fé e de repente começou a se relacionar com pessoas erradas e elas achavam que ia evangelizar aquela pessoa, em vez dela ganhar aquela pessoa para Jesus, é aquela pessoa que tirou ela dos caminhos de Deus. Pode perceber isso. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou namorar fulano de tal porque eu quero ganhar ele para Jesus. E quem diz que namoro ganha alguém para Jesus? Isso é filosofia humana. Isso é paixão. Isso aí é aquele momento de paixão, a pessoa acha. Meu amado, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Ponto. Quem fala de Jesus somos nós. Agora, você tem que ser um pouco mais inteligente. E digo mais, sábio. Por isso que Salomão diz, ande com sábios e será sábio. Você que ouve aqui o agir de Deus de segunda a sexta, ou só pode ouvir hoje, por exemplo. Você que está ouvindo e está sendo abençoado, você está vendo o depoimento do povo.
Não é o pastor Edson ou a pastora Eva. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas é Deus que está agindo. O ministério já diz, agindo Deus. É Deus que está agindo. Você está entendendo? É assim que funciona. Outra coisa interessante aqui dentro da visão da sabedoria, já que estamos lendo o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. É importante também você, para ser abençoado e ter uma vida melhor, vamos assim dizer, você precisa também descobrir e desenvolver seus próprios talentos. Conhece a história bíblica, que é uma parábola, Mateus 25, do 14 ao 30? Quando Jesus fala da parábola dos talentos. Lembra? Então você precisa, descubra no que você é bom. Isso aqui já para você que está na ativa, você que está na lida da vida, no trabalho, né? Você que está aí correndo, batalhando na vida, descubra no que você é bom. Em que você é bom na área profissional dos seus talentos. Então você é bom numa coisa, desenvolva. Invista naquilo que você é bom. Você vê que você sabe fazer, você ama fazer aquilo ali. Porque quando você descobre realmente naquilo que você é bom e gosta de fazer, meu irmão, nem cansa. Até se tiver que carregar um saco de cimento nas costas, se você ama aquilo, não vai nem cansar, meu. Porque você tem estrutura para aquilo e você foi chamado para aquilo. Isso em qualquer área da vida. Então, dê uma boa olhada em si mesmo. Dedique tempo para descobrir como ser o melhor do que você faz. Ou como você pode ser melhor naquilo que você faz. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós nasce com algum tipo de habilidade. Exatamente. Alguém nasce. Você nasce com uma habilidade. E ela precisa ser desenvolvida. Entendeu? Então, você que está me ouvindo, você é responsável diante de Deus pelo seu desenvolvimento de suas habilidades. A parábola dos talentos diz isso. Um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. O que ganhou 5, ele trabalhou, ele investiu e dobrou, foi para 10. O que tinha 2, trabalhou, prosperou, multiplicou, foi para 4. E o que tinha só 1, o que ele fez? Não investiu, enterrou o talento e depois que veio o acerto de conta, ele se deu mal. Então, meu amado, veja, desenvolva. Não espere a coisa acontecer. Tem uma música, não é cristã, mas a letra até é boa, essa parte diz assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem gente que está esperando o mundo melhor. Não existe isso, irmão. Tem que fazer a coisa funcionar. O mundo é melhor se você agir, se você ter atitudes certas, as coisas vão ficar melhor para o teu lado. Entendeu? Então, use, pensa nisso. Então, descubra, né, o seu talento e desenvolva, cresça. Né? Busque melhorar aquilo que você faz. Você está entendendo? Outra coisa para encerrar, você precisa cultivar um espírito disposto a aprender. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada? Mentira. Mentira. Ninguém sabe tudo. A gente vive aprendendo. Quando você tiver vida, você vai estar aprendendo. Só que tem que aprender e crescer. É igual na escola. A gente entrou lá no começo, estudando, e foi fazendo as provas ali, foi aprovando, saiu de uma série, foi para outra, foi para outra, foi para outra, até chegar numa faculdade, pós, e assim. Então, mesma coisa o estudo. Então, você tem que estar disposto a aprender. Então, disposição de mudar não é necessariamente comprometer seus princípios. Escute essa. Flexibilidade e abertura para a verdade são evidências de que você é um vencedor. Para o sábio, é importante ouvir e crescer em sabedoria. Diz Provérbios 1, verso 5. Preste atenção. Para o sábio, é importante ouvir e crescer em sabedoria. Por isso que estamos enfatizando para você ler as Escrituras e nesse mês leia Provérbios. Entendeu? Olha o que diz Provérbios 25, 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então, amado, para concluir, às vezes é preciso coragem para ouvir. Às vezes a gente ouve umas coisas que a gente pensa, mas eu tinha que ouvir isso? Às vezes tem. Aí você vai refletir, que bom que fulano falou aquilo. Você cresce, você desenvolve. Então, o tempo e o conhecimento acrescentarão bênçãos à sua vida. Então faça isso, ouça. Não seja aquela pessoa que diz que sabe tudo. Geralmente quem sabe tudo não sabe nada, essa é a verdade. Entendeu? Gostou?
Deus te abençoe com essas instruções espirituais. Se você está aguardando a oração, eu já orei, irmão. Hoje eu orei mais cedo, tá bom? Já foi orado. E que Deus te ilumine, que você tenha uma sexta-feira próspera, abençoada, que Deus possa te conectar às pessoas certas e pessoas certas venham se conectar a você, que você desenvolva os seus talentos e que você tenha um espírito disposto a sempre aprender e crescer em nome de Jesus de Nazaré. E para concluir, dizer o seguinte: hoje, sexta-feira, às 18 horas em ponto, vou estar realizando uma live exclusiva no Agindo Deus Quem Impedirá pelo Instagram. Então, se você tem Instagram, segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram do Agindo Deus. E hoje, às 18 horas, a nossa live, a Oração da Sabedoria. Um grande abraço a todos, obrigado pela grande audiência, obrigado pelos agentes de Deus, pelos colaboradores do ministério, e tenha um ótimo final de semana e até a próxima, em nome de Jesus. Olá, meus queridos, Agindo Deus Quem Impedirá, agora com mais um Pix. Anota aí o nosso Pix pelo celular, 41 99 292 3296, 41 99 292 3296, o novo Pix para você abençoar o Ministério Agindo Deus. Que Deus te prospere muito e você vai ser surpreendido. Um abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.